Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do mês de Yoga. Na aula de hoje você vai aprender a sincronizar os movimentos da sua prática com a sua respiração. Quando você estiver preparado, vamos começar! Quando a gente fala de respiração dentro de uma aula de Yoga, a primeira coisa que você precisa entender é que essa respiração é feita pelo nariz sempre que possível. A gente inspira e expira sem usar a boca sempre que possível. Obviamente existem alguns momentos em que a gente usa a respiração pela boca de forma estratégica, mas a gente vai trabalhar com a base, com o mais habitual. Então na aula de hoje eu quero que você tente se concentrar nisso, em manter sempre a sua respiração pelo nariz. E a gente vai começar a se conectar de novo com aquela respiração que nós aprendemos na aula passada, a respiração de 3 etapas. Toda vez que você inspirar, você vai encher a barriga, depois as costelas, depois o peito. E vai expirar ao contrário, peito, costelas e barriga. E eu quero que você tome um cuidado para a sua respiração não ficar travada em cada etapa. Enche um, enche outro, enche outro. Eu quero que você tente deixar isso muito sutil, imaginando que o seu corpo é um balão. E ele vai enchendo aos pouquinhos de baixo para cima e vai esvaziando de cima para baixo. Nós vamos em Tadasana, nossa postura da montanha. Calcanhares alinhados com os ossinhos do quadril, seus ombros encaixados com o peso solto em cima das costelas. As mãos vão cair ao lado das coxas com as palmas viradas para frente. Seu nariz vai buscar a linha do horizonte. Seu olhar vai ficar fixo. Lá na frente, a gente chama de drishti, um ponto de foco para o seu olhar. Eu quero que você imagine que toda a parte da frente do seu corpo te puxa para o teto. E toda a parte de trás do seu corpo te firma no chão. Você pode manter os seus olhos abertos se você ficar mais confortável, ou eu te convido a fechar os olhos e tentar perceber primeiro qual é a sensação do seu corpo hoje. Se ele está chegando mais disposto ou mais cansado. Percebe se a sua mente está chegando mais agitada ou mais quietinha. E percebe como a sua respiração está se comportando naturalmente, sem julgar, só percebendo. Vê se ela é mais lenta ou mais acelerada, se ela é curta ou profunda, se ela está mais na área da barriga ou do peito. E nós vamos começar a trazer intenção para essa respiração. Se prepara e enche barriga, costelas e peito. Esvazia peito, costelas, barriga. Inspira barriga, costelas, peito. Esvazia peito, costelas, barriga. A última vez, inspira 1, 2, 3, solta 3, 2, 1. Muito bem. Sem se preocupar muito com o movimento em si, nós vamos começar a deixar os braços crescerem lá em cima até as mãos cruzarem. E nós vamos deixar os braços descerem novamente até as mãos cruzarem. E sobe e desce. E sobe e desce. E sobe e desce. Continua o movimento e começa a perceber o que acontece com a sua respiração. Provavelmente você vai sentir que enquanto os seus braços estão subindo, o seu reflexo é de encher o pulmão.
E quando seus braços estão descendo, o seu reflexo é de esvaziar. Isso acontece de uma forma natural porque, via de regra, movimentos de expansão pedem que a gente abra. Lembra do nosso balãozinho? É como se eu falasse que o meu balãozinho está enchendo de ar. Então, quando eu estou fazendo movimentos de crescimento, eu deixo esse balãozinho encher. E quando eu penso em fechar, eu penso também em esvaziar esse balão de ar. Via de regra, novamente, a gente segue esses movimentos naturais, respeitando a pressão natural do corpo para inspirar e expirar durante as nossas movimentações no yoga. Então, o mais normal é que a gente sincronize movimentos de expansão com a inspiração e movimentos de contração com a expiração. O mesmo acontece, por exemplo, se eu me posicionar para cima ou se eu flexionar o meu corpo, seja para frente ou para os lados. Eu vou estar apertando, então eu vou esvaziar para usar essa pressão interna a meu favor. Novamente, existem algumas estratégias onde a gente troca essa lógica para seguir alguns objetivos específicos, mas não se preocupa com isso agora. A gente vai para o básico. Respiração pelo nariz, respiração seguindo o fluxo natural do movimento. E um outro passo importante. A gente vai tentar sincronizar a duração do nosso movimento, da nossa transição, com a duração da nossa respiração. Então, se eu quero levar meus braços lá em cima, eu não vou deixar eles subirem para depois puxar o ar. Eu também não vou deixar eles começarem a subir, terminei de encher o meu pulmão, vou esvaziar enquanto eu estou subindo. A intenção é que a duração do meu movimento de transição dure a mesma coisa que a respiração que acompanha. Então, eu vou subir os meus braços respeitando a respiração 1, 2 e 3. Cheguei lá em cima. Expiro em 3, em 2, em 1. Terminei de esvaziar o pulmão quando eu termino o meu movimento. A gente vai procurar fazer essa sincronização e junto disso, fica tranquilo que eu vou orientando tudo passo a passo. Junto disso, nós vamos segurar as posturas prontas durante ciclos respiratórios. O que eu quero dizer com isso? Inspirei e expirei, um ciclo respiratório, ok? Nós vamos fazer isso por 3 ciclos em cada postura. Novamente, não se preocupa, eu vou orientando passo a passo e depois isso vai fazer mais sentido. Nós vamos começar sincronizando esse movimento de erguer os braços com a nossa respiração, só que as mãos vão se encontrar palma com palma lá em cima. Então vamos lá, inspira 1, 2, 3, as mãos se encontram, olha para os seus polegares. E vai segurar por 3 ciclos, inspira, expira, inspira, expira. A última inspira, expira. Quando inspirar, olha à frente. Quando expirar, vem descendo 3, 2, 1. Nós vamos inspirar novamente 1, 2, 3. Chegou lá em cima, a sua mão direita vai segurar o seu punho esquerdo. E você vai fazer uma força como se você quisesse descolar o braço do seu tronco. Vai puxar o braço para longe. Você vai relaxar o peso da sua cabeça no seu braço direito. Quando você inspirar, você cresce pelo peito, expandindo o corpo para cima, afasta a axila do tronco. Quando expirar, vai deitar lá para o lado direito, fazendo a contração pela sua cintura. Ficou lá na lateral, inspira, expira.
Inspira, deixa sentir a resistência. Expira. A última, inspira. Expira, inspira, enche o peito subindo a coluna e vai trocar a posição das mãos. Segurou seu punho, intenção de arrancar a axila, descansa o peso da cabeça. Inspira se puxando para o teto, expira, contrai a lateral. Inspira, continua puxando a mão, expira. Inspira, 2. Expira. Inspira, 3. Expira. Inspira, sobe. Expira, desce. 3, 2, 1. Relaxa seus ombros. Relaxa o seu pescoço. Nós vamos seguir agora uma movimentação que a gente aprendeu também na aula passada. Cabeça, ombro, joelho e pé. Então, só para a gente recapitular. Quando eu falo cabeça, eu vou pensar na minha cabeça indo para longe do meu quadril, indo lá para o teto agora. Quando eu penso em ombro, eu penso nos meus ombros indo na direção do meu quadril, longe das orelhas. Sem mexer com a posição da cabeça, sem mexer com a posição dos meus ombros, as minhas mãos vão buscar a linha do meu joelho. Só que eu não vou encostar na articulação, eu não vou tocar no meu joelho em si. Ou as minhas mãos vão ficar lá em cima, ou elas vão descer um pouquinho abaixo do joelho. E daqui eu vou fazer essa mesinha com o meu tronco. É como se eu quisesse fazer uma linha reta que vai do meu quadril até a minha cabeça. E para isso eu posso experimentar com as posições da minha mão. Eu posso subir um pouquinho mais, eu posso descer. A condição é, eu não quero curvar as minhas costas. Eu vou manter a cabeça empurrando para longe do quadril, eu vou manter as orelhas e os ombros afastados um do outro, e eu vou pensar no meu peito tentando empurrar o chão ativamente, fechando as minhas costas. Finge que você quer apertar um lápis entre as suas costelas. Seu rosto vai seguir a linha da sua coluna, sem fazer força. E você vai usar a pressão das suas mãos empurrando a perna para intensificar um pouquinho mais. Empurra a perna para longe. Devagar você vai subir a coluna reta. Você vai olhar para frente, vai levantar primeiro a cabeça, depois o peito, depois o umbigo, depois o quadril. Nós vamos agora sincronizar esse movimento com a nossa respiração. Inspira primeiro, seus braços crescem. 1, 2, 3. Olha para os polegares. Segura lá em cima. 1. Expira. Inspira. 2. Expira. Inspira. 3. Expira. Inspira, se puxa o máximo para o teto. Quando expirar, cabeça, ombro, a mão já vai buscando a sua perna. Inspira, ativa a coluna. Expira, contrai o umbigo. Inspira, 2. Expira. Inspira, 3. Expira. Vai se empurrar para longe da perna. Quando expirar, deixa as mãos buscarem os seus pés. Queixo para o peito. Se quiser, abraça as pernas, tenta levar a testa lá na direção do joelho. Devagar posicionou as mãos ao chão. E vai em 4 apoios. Joelhos abaixo dos quadris, punhos abaixo dos seus ombros. Se empurra para longe do chão
Você pode usar o peito do pé para firmar ou a pontinha dos seus pés. E nós vamos recapitular aquela nossa posição gato e vaca, sincronizando com a respiração. Quando inspirar, quadril para o teto, barriga para o chão, peito à frente e acima, olha para frente. Quando expirar, queixo ao peito, peito para o teto, quadril para as mãos. Inspira da barriga, costelas, até o peito. Expira, esvaziando o peito, costelas, barriga, contrai o umbigo. Inspira, 1, 2, 3, finaliza o pulmão cheio. Esvazia, 3, 2, 1, pulmão vazio. Devagar volta para uma postura neutra. Se mantém longe do corpo, não deixa a sua coluna cair. E a gente vai pegar novamente um movimento da última aula. Eu vou transferir o meu peso, jogando ele mais para as minhas mãos e levemente para a minha perna esquerda, sem deixar colapsar para o lado. Eu vou continuar me empurrando para cima. A perna direita vai esticar e o ossinho do seu quadril apontando para o chão. Evita que ele aponte para o lado, deixe ele apontar para o chão. E a gente vai mesclar essa sincronização da respiração com um movimento em que eu vou trazer o meu joelho lá na linha do meu umbigo ou, quem sabe, lá na linha do meu cotovelo. Para isso eu vou apertando também o meu calcanhar na direção do bumbum. Então eu inspiro, eu vou esticando a perna, crescendo lá para cima, a perna em linha reta. Eu expiro, trazendo o meu joelho, eu vou arredondando a coluna como se eu estivesse na postura do gato. Inspira, cresce. Expira, contrai. Energia lá na pontinha do seu pé. Inspira, 1, 2, 3. Expira, arredondando, 3, 2, 1 e segura. Inspira, 1. Expira. Inspira, 2. Expira, força. Inspira, 3. Expira, joelho lá atrás. Você vai escolher a sua postura de descanso. A postura geralmente recomendada é a postura da criança, onde eu sento o meu quadril sobre os meus calcanhares e eu deixo a minha testa descansar no tapete. As mãos podem ficar à frente ou as mãos podem ir lá atrás. Mas essa é uma postura que não é muito acessível e muito confortável para todos os corpos. Então a minha recomendação é, mesmo quando eu falar para você ir na postura da criança para descansar, você pode descansar sobre os seus joelhos, você pode descansar deitando lá no chão e relaxando o seu peso. Quando for o momento de descanso, você vai escolher o que for mais natural para o seu corpo. Muito bem, vamos voltar em 4 apoios. E eu vou fazer a mesma coisa agora para o lado esquerdo. Lembrando que, se você quiser, a pontinha do seu pé pode te ajudar a estabilizar o peso também. Levantou a perna, alinhou o ossinho do quadril para o chão. E devagar recolheu. Inspira, cresce. Expira, contrai o umbigo lá para dentro, contrai o calcanhar para o bumbum. Inspira, cresce. Expira. Inspira, cabeça e pé indo em direções opostas. Expira e fica.
Inspira 1, expira. Inspira 2, expira. Inspira 3, expira. Relaxou o joelho, descansa. Muito bem. Volta em 4 apoios. A gente vai sincronizar agora a nossa respiração, pensando no nosso funcionamento de balãozinho. Eu vou pensar que esse balão ele vai me puxar para o teto. E quando eu for esvaziar, eu vou pensar em torcer completamente, como se eu fosse uma roupa encharcada e eu quisesse torcer ela. Eu vou aproveitar essa contração. E a gente vai usar também uma transferência de peso, onde eu vou jogar o meu peso para frente e para baixo. Para frente e para baixo. Ok? Então, em 4 apoios, eu vou pensar primeiro na minha mão direita indo lá para o teto. E ela volta. Inspira, cresce a mão para o teto. E ela volta. Inspira a mão para o teto e agora você vai se torcer. Essa mão vai passar por baixo da outra axila. O seu peso vai vir à frente e abaixo até o seu ombro descansar no chão. E você torce, torce, torce a coluna. A sua mão de base, ela pode empurrar o chão, mais ainda, como se você quisesse jogar um ombro em cima do outro. A última respiração. E mão ativa no tapete, a mão te empurra, volta o peso. Para o outro lado, mão esquerda, cresce e olha para o seu driste, lá no seu polegar e volta. Inspira, cresce, flutuando lá para o teto e volta. A última, cresce. Expira, torcendo. 3, 2, 1. Empurra o chão, jogando um ombro para cima do outro. Inspira. Expira. Inspira. Expira. A última. Expira. Mão te ajuda a voltar o peso. Vai cruzar as pernas lá atrás. Jogou o peso lá para o tapetinho até você se sentar. Vai levar os calcanhares à frente. Vai usar os braços para caminhar o seu quadril no centro do tapetinho. Pernas vão ficar alinhadas com o quadril. Você vai descer o tronco arredondando vértebra por vértebra até chegar lá embaixo. Suas mãos vão ficar viradas para baixo, firmes no tapete. Você vai encaixar novamente os seus ombros, jogando o peso deles para cima das costelas. Nariz apontando reto lá para o teto. Força nos seus calcanhares. Quando você inspirar, tira o bumbum do chão e vai projetando o queixo para trás e o peito buscando o queixo. Quando você expirar, desce tudo lá embaixo. E sincroniza com as etapas da respiração. Inspira, vai subindo barriga, costelas, peito para trás. Expira, vai descendo peito, costelas, barriga. Inspira 1, 2, 3,
Expira 3, 2, 1. A última 1, 2, 3. Segura, inspira 1, expira, inspira 2, expira, inspira 3, expira, inspira, cresce, expira, desce, 3, 2, 1. Abraça os joelhos, massageia suas costas no chão. Se você quiser, pode dar aquela espreguiçada. Você vai deitar em Shavasana. Você vai perceber que é a mesma postura que a gente fez em pé, só que agora deitada. Os seus calcanhares acompanham a linha dos ossinhos do quadril. Você mantém as suas costas apoiadas no tapete, os ombros descansados. As palmas das mãos vão para o lado das coxas, viradinhas para o teto. E a partir de agora, nada vai se mexer. A gente só vai dando a ordem para o corpo relaxar qualquer tensão que ainda exista. Você vai deixar seus pés caírem soltos. Você vai soltar as tensões das panturrilhas, as travas dos joelhos. Relaxa coxas e glúteos. Solta cada vértebra da coluna no tapete. Relaxa o peso da barriga, das costelas e do peito. Relaxa suas mãos, deixando os braços caírem livres. Relaxa a tensão dos ombros, relaxa a tensão do pescoço. Deixa o peso da cabeça cair levinho no tapete. Relaxa o seu maxilar. Se a boca quiser abrir levemente, deixa ela abrir. Quem sabe você esboce um sorriso leve. Percebe se isso muda a sua sensação. Tira a tensão dos dentes, tira a tensão da língua. Tira a tensão dos olhos. Solta o franzido das sobrancelhas e da testa. Relaxa até a raiz do seu cabelo. E eu quero que você deixe a sua respiração completa, enchendo completamente os seus pulmões e esvaziando completamente com calma. E enquanto você deixa essa respiração acontecer, eu quero que você comece a observar que quando você enche totalmente os seus pulmões, existe um momento de pausa, que você não está nem puxando o ar e nem soltando. É um momento que a inspiração se transforma em expiração. A mesma coisa acontece quando você solta todo o ar dos pulmões. Existe esse momento de nada. Essas pausas se chamam kumbhaka. E a gente também vai aprender a mexer um pouquinho mais com elas lá na frente. Mas hoje eu quero que você apenas use essas pausas, esses momentos de nada, no seu relaxamento. Eu quero que você se concentre, preste atenção em qual é a sensação dessa inatividade, sem forçar a barra, sem tentar fazer com que isso aconteça de forma controlada.
apenas observando como naturalmente esses momentos acontecem. Bastante calma, volta a tomar consciência do ambiente onde você está. Percebe os sons que você escuta ao redor. Percebe como a claridade chega até você. Sente o peso do seu corpo no tapete. Sente o toque da sua roupa com a pele. Vai deixando a respiração mais profunda. Vai deixando a sua língua umedecer a boca. E vai começando a acordar os dedos dos pés e das mãos, as pernas e braços. Se você sentir vontade, pode dar aquela espreguiçada novamente. Com calma, deixe os seus braços caírem lá atrás, dobre os seus joelhos. Os dois joelhos vão cair para o seu lado direito. Você vai apoiar a cabeça sobre o seu braço direito e vai se abraçar, se aconchegar. Agradeça ao seu corpo por mais uma oportunidade de tentar algo novo. No yoga, nós usamos o corpo como uma ferramenta para acalmar a mente, as emoções. Com calma, sua mão esquerda vai vir à frente da barriga e ela vai fazer força empurrando o chão para longe. Com calma, seu pé e a outra mão que está lá no chão vão ajudando a subir o tronco. A cabeça é a última que chega. Vamos nos encontrar com as pernas cruzadas em uma variação que seja confortável para você. Quando inspirar, seus braços crescem e as mãos se tocam lá em cima. Expira, mãos unidas ao centro do peito. Deixa a cabeça acompanhar o movimento. Inspira, 1, 2, 3,
Expira 3, 2, 1. A última 1, 2, 3. Expira 3, 2, 1. Se agradeça por esse tempo para cuidar do seu corpo e da sua mente. Seu polegar apontado para o peito, dedos médios apontados para a testa, mindinho apontado para frente. Eu vou conectar testa ao dedo médio. Com o meu coração e com a minha mente, eu te saúdo. Nos cumprimentamos dizendo Namastê.